Olá, alunos e alunas, tudo bem? Professor Fredson Ricardo, da disciplina Educação Física, em mais uma aula à distância, ou aula remota, ou aula online, como queiram chamar. É a maneira que nós temos, em tempos de pandemia, de nos comunicarmos, tá certo? E hoje nós vamos abordar o conteúdo de basquetebol. Vamos resumir a história, a origem do basquetebol, tá certo? Como esse esporte surgiu, aonde ele surgiu, quem inventou, por que inventou, como foi que esse esporte se disseminou pelo mundo, tá bom? Então, foi dada a missão de criar um esporte que fosse praticado em ambiente fechado, principalmente pelo motivo do inverno. E essa missão foi dada ao professor de educação física canadense James Naismith. Ele era professor da Associação Cristãs de Moços e ele inventou o basquetebol lá na Universidade de Springfield, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Antes disso, foi dada a missão a ele para criar esse esporte e ele foi elaborando pequenas regras, observando os espaços para, enfim, mais à frente poder oficializar esse esporte como basquetebol. Então, ele imaginou logo que o esporte deveria ser praticado com as mãos e que não poderia utilizar os punhos fechados para evitar violência, certo? E que esse esporte deveria ser praticado também com uma bola e que essa bola fosse maior do que a bola de futebol e que quicasse para criar um grau de dificuldade a quem praticasse. Desta forma, já tendo a bola, já sabendo que seria praticado com as mãos, ele imaginou que essa bola deveria atingir um alvo fixo. E foi aí que, vendo 2 cestos de pêssegos, ele pediu que seus alunos colocassem na parede do fundo do ginásio e na parede de fundo do outro ginásio. E esses cestos eles ficaram a uma altura de 3,5 metros, altura que permanece até hoje, em 2020. E aí ele pediu então para que seus alunos jogassem a bola na cesta ou no cesto. Por isso que muitos de vocês, ainda quando arremessam uma bola, falam cesta. Foi porque o arremesso do basquete começou nos cestos de pêssegos. Então James Naismith já estava com a sua missão quase cumprida. Então já tinha elaborado suas regras, já tinha criado os implementos, já tinha a bola. E aí ele se reuniu com seus 18 alunos, explicou as regras e chamou 2 alunos altos, que denominou de capitães, e falou que iria começar o jogo jogando a bola ao alto. Então se dirigiu ao centro da quadra e, chegando lá para iniciar o jogo, ele jogou a bola ao alto. Fato que se repete até os dias de hoje. Sempre que se inicia o jogo de basquetebol é com a bola ao alto. Então, teve o jogo, teve a origem do basquetebol, que foi na data de... Pasmem, James Naismith ficou tão preocupado em criar o jogo, em criar as regras, em criar os implementos, em marcar com seus alunos, que teve o primeiro jogo e não foi registrado. O que se sabe é que foi em dezembro de 1891, antes do Natal, tá certo? E aí o esporte já foi ganhando popularidade dentro dos Estados Unidos, até que em 11 de março de 1892, essa foi a primeira partida oficial e foi registrada entre professores e alunos lá em Springfield. E os alunos ganharam por 5-1. Tá? Aí o basquete ganhou uma dimensão que era nacional e passou a ser
mundial, porque ele saiu se expandindo para outros países, países próximos, como o Canadá, até chegar no Brasil. O Brasil foi o 5º país aonde o basquete chegou. E foi em 1896, na Universidade Mackenzie. E ele teve um pouco de rejeição quando chegou no Brasil o basquetebol. Por quê? O futebol tinha chegado há pouco tempo no Brasil, então estava sendo bem popular e muito praticado pelos homens. E aí, quando foram querer disseminar o basquete, os homens queriam jogar futebol. E foi então que as mulheres se apropriaram do basquetebol, começaram a praticar basquetebol no Brasil e esse esporte foi se popularizando e foi sendo praticado no Brasil por crianças, jovens, adolescentes e até idosos, tá certo? E aí esse basquetebol tomou a dimensão mundial, principalmente em 1936, que foi quando ele se tornou um esporte olímpico nas Olimpíadas de Berlim. Adivinha quem estava lá para jogar a bola ao alto? Adivinhou? Exatamente. O professor de educação física canadense James Naismith jogou a primeira bola ao alto nas Olimpíadas de 1936. E aí, esse esporte tomou as dimensões mundiais, é praticado hoje por mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo, em 170 países, e ele é praticado tanto a nível competitivo, em Olimpíadas, em Jogos Mundiais. Os Estados Unidos têm uma liga independente chamada NBA, como também é um esporte muito praticado nas aulas de educação física de maneira recreativa e também no desporto escolar, tá certo? Então esse foi o nosso breve resumo do histórico do basquetebol. Até a próxima. Tchau!